seu calor, nas angústias ou na calma, vai comigo, bom pastor, sempre amável e clemente. Graça e a paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Mais uma vez já estamos aqui juntos e reunidos, para cultuarmos o nosso Deus, para o louvarmos, para engrandecermos o seu nome em todas as coisas, estudarmos a sua palavra, Vamos começar então esse momento com uma oração, colocando as nossas vidas na presença do nosso Deus. Oremos. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, agradecemos por Tua obra em nossa vida, agradecemos pelo Teu agir em nós, agradecemos, Senhor, por Tua misericórdia derramada sobre cada um de nós. Te agradecemos, Pai, porque, embora sejamos falhos, Tu, Senhor, nos enviaste a Tua perfeição, que está no Teu Filho Jesus, para que por meio dele, Senhor, fôssemos justificados, fôssemos perdoados, por meio dele, Senhor, fôssemos feitos Teus filhos e nos aproximássemos de Ti. Pedimos, Senhor, que neste dia Tu receba nossos louvores, ouça o nosso clamor e atenda também, Senhor, a nossa oração. E nos ensine, mediante o Teu Espírito, Senhor, a Tua palavra, para que pelo conhecimento da Tua palavra possamos viver uma vida digna do Teu Evangelho, transformados pelo Teu Espírito para uma nova realidade. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu convido você a que abramos as nossas Bíblias no texto em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 10. Nós faremos a leitura dos versículos 19 ao versículo 25. Hebreus 10, 19 a 25. O texto vai aparecer aí na tela, os irmãos podem acompanhar. Que nos diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É assim a palavra de Deus, Veja que ele fala que nós temos agora, podemos ter a intrepidez de nos aproximar do Santo dos Santos, Pelo novo e vivo caminho que foi Jesus. Jesus abriu o caminho para que nós pudéssemos estar diante de Deus. Na verdade, Ele é o próprio caminho, Com o seu sangue, Ele nos aproximou do Senhor. Isso é bênção, é maravilha ao nosso Deus. Irmão, nós vamos cantar agora o hino número 19 do nosso hinário. O hino fala: o Rei Sublime, ó Rei Sublime, em majestade e glória. Cantemos ao Senhor. Ó Rei Sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano
os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos esprostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. E eu convido você agora, irmãos, que você abra a sua Bíblia no texto da nossa meditação de hoje. A nossa meditação ela será feita em Romanos capítulo 6 e Romanos capítulo 6 e 7. Porém, para a nossa meditação, nós faremos apenas a leitura da primeira parte aqui de Romanos capítulo 6, versículo de 1 até o versículo 11, tá bom? Então eu peço que você segure, esteja com a sua Bíblia aí no seu colo, porque em outros momentos nós vamos citar os outros textos também. Romanos capítulo 6, versículos 1 ao versículo 11. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui também. O texto, lembrando, sempre vai estar aí aparecendo na sua tela. E que, deixa eu colocar aqui que começou errado aqui. Romanos capítulo 6, de 1 a 11. Não. O texto que está aparecendo aí é o Romanos 7, irmãos. Então nós vamos fazer a leitura do texto aqui na Bíblia. Você acompanha na sua Bíblia, tá bom? Apareceu na tela o texto errado. Nos diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados à sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse é o texto da nossa meditação, sempre lembrando da importância, irmão, de que você tenha aí a Bíblia a seu colo, porque nós vamos citar vários versículos que não vão aparecer aí na tela, e que você então pode folhear a sua Bíblia para poder acompanhar
o nosso estudo. Então, irmãos, nós vamos falar hoje sobre essa nova realidade da justificação, né? Irmãos, só para os irmãos lembrarem no que nós temos estudado, né? Nós temos visto que o homem, ele é um pecador totalmente envolvido pelo pecado. Nós vimos, seja judeu, seja gentil, todo homem, portanto, ele necessita de uma ação redentora de Deus para se ver livre da condenação. Nós vimos isso no capítulo 1, nós já estudamos esse texto. Capítulo 1, versículo 18 até o 3:20, fala sobre essa realidade de que todos estão na situação de condenação diante de Deus, seja judeu, seja gentil. Então Deus, ele manifestou a salvação ao homem através da justiça de Cristo. De qual forma essa justiça de Cristo é imputada ao homem? Pela fé, né? No capítulo 2, não 23, capítulo 2, do versículo 21, ou melhor, capítulo 3, versículo 21 até o 4:25, Paulo vai mostrar isso. E isso traz consequências, então, ao homem justificado, como a paz, o acesso à graça e à glória de Deus, a alegria diante das tribulações e a certeza do amor de Deus, que nós estudamos já no capítulo 5, há 2 semanas atrás. A maior consequência dessa justificação realizada na nossa vida é que agora nós vivemos uma nova realidade. Veja bem, anteriormente nós vivíamos numa realidade de temor do futuro. Por quê? Porque diante do pecado, nós tínhamos a certeza que estávamos debaixo da ira de Deus. Estando debaixo da ira de Deus, nós estávamos debaixo da sua condenação. Diante do tribunal de Deus, a única certeza que tínhamos é a certeza da nossa condenação, da morte, tanto física quanto espiritual, né? Então, a realidade era temor do futuro, sem certeza de que alguém nos ama, e o desespero no meio das tribulações. Então aqui agora o capítulo 6 e 7 da Epístola de Paulo aos Romanos nos falam dessa nova realidade de forma paralela, dessa nova realidade daqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo vai falar da união que nós temos com Cristo. Veja bem, só lembrando, o final do capítulo 5, Paulo ele fala, vou mencionar isso daqui a pouco, né? Desses dois personagens que representam essas duas humanidades. Adão representa a humanidade caída por causa do seu pecado, e Cristo representa essa nova humanidade que está unida a ele, que é uma humanidade salva, redimida, que está reconciliada com Deus. Então, nós veremos aqui no Romanos capítulo 6 e 7, falar dessa nova realidade daqueles que estão unidos a Cristo. Na primeira metade, tanto do capítulo 6 quanto do capítulo 7, Paulo ele vai abordar a posição do crente. Ou seja, ele vai falar que nós estamos tanto mortos para o pecado quanto para a lei. Enquanto na segunda metade de cada um desses capítulos, ele vai abordar sobre o nosso estado, a questão da santificação. Nós vamos entender isso a partir de agora, então. Então veja, irmãos, o primeiro ensino aqui de Paulo é que nós somos livres do pecado e da condenação, né? A gente viu que no final, como eu acabei de falar, do capítulo 5, Paulo ele fala sobre as duas pessoas que representam essas duas realidades opostas. Ele fala sobre Adão e sobre Cristo, capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 21, melhor. 5, 17 a 21, ele vai mostrar isso de uma forma mais específica, né? Dizendo que se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, mais os que recebem da abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, né? Então, em Adão, todos os homens foram feitos pecadores. Essa é o que Paulo vai ensinar. E em Cristo, da mesma forma, através dele, através de Jesus, muitos homens são feitos justos. Então alguém poderia pensar da seguinte forma: já que Paulo tinha acabado de falar aqui no capítulo 5, versículo 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, onde
o pecado de muitos fez com que a graça se manifestasse de uma forma muito mais maravilhosa, alguém poderia pensar, já que a graça supera em muito o pecado, se eu continuar pecando, não será a graça de Deus mais demonstrada ainda? Ou seja, será que não é bom eu permanecer no pecado para dessa forma deixar mais ainda em evidência a bondade de Deus no perdão do meu pecado? A ideia mais ou menos é o seguinte: se eu peco pouco e a graça de Deus cobre esse meu pouco pecado, ela é uma graça demonstrada. Mas se eu pecar muito e a graça de Deus vai cobrir essa multidão de pecado, não fica mais maravilhosa ainda a demonstração da graça de Deus? Algumas pessoas estavam pensando assim, né? É como se, vamos pensar, você tivesse a certeza de que todas as multas do trânsito fossem perdoadas, elas seriam perdoadas. Aí você poderia pensar o seguinte: não, se eu receber uma multa de R$700, vai ser bom, eu receber o perdão de R$700. Mas já pensou se eu tivesse um acúmulo de multa na ordem de R$20 mil? Nossa, o perdão fica muito mais ainda volumoso. Imagina uma notícia, né, num jornal colocando: olha, o governo perdoou uma dívida de R$700. Ou falar, o governo perdoou uma dívida de R$70 mil. Qual é que chama mais atenção? E é isso que algumas pessoas estavam pensando, né? Será que não vale a pena eu continuar em pecado para que, no final, já que a graça de Deus ela vai demonstrar o perdão do pecado, não vai ficar mais ainda volumoso, vai ser mais noticiado, vai ser muito mais demonstrada a graça de Deus? E veja que Paulo, então, no nosso texto, ele fala que isso jamais deve continuar ocorrendo. Essa questão ética, ela nos mostra que antes da justificação, nós pecávamos porque estávamos presos a essa disposição ou vontade. Nós pecávamos porque não tínhamos escolha. Havia uma escravidão da vontade. Havia uma escravidão do desejo em relação ao pecado. Antes de Cristo, a nossa posição diante de Deus era de escravos do pecado. Porém, agora nós somos libertos do pecado para servirmos a Deus. Nós somos livres não para pecar cada vez mais, mas a libertação se refere a esse desejo quanto ao pecado. Então, Cristo nos comunica uma justificação gratuita juntamente com uma nova disposição de vida. Cristo nos dá uma liberdade da condenação que nós não merecemos, por isso ela é gratuita, mas junto com essa libertação da condenação de Deus, nós recebemos também uma nova vontade na nossa vida. E como é que isso se dá então? Paulo ele vai demonstrar nesses versículos posteriores que o batismo ele representa essa união com Cristo e essa nova disposição que nós temos diante de Deus. Olha o versículo 3 e o versículo 4. Ou, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Veja que ele está fazendo essa ligação, né? Olha o versículo 2. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? E aí ele faz essa ligação com o batismo. Ou, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então o que Paulo está ensinando, irmãos, é que quando nós somos batizados, lógico que o batismo não é simplesmente aquele ritual dentro da igreja, ele fala o batismo dessa união mística com Cristo, o momento da nossa conversão, o momento em que o Espírito Santo age no nosso coração, nos fazendo unir a Cristo, aquilo que Colossenses 1,13 fala, que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Ou seja, esse batismo espiritual, quando nós somos batizados, nós estamos declarando que estamos unidos a Cristo na sua morte. Ou seja, a gente está declarando que a gente está fazendo morrer o nosso velho homem. Nós estamos declarando diante de todos que
a minha vida mudou. Eu não vivo mais como antes. Mas também estamos declarando que estamos unidos a Cristo não apenas na morte, mas também na sua ressurreição. Ou seja, a minha vida mudou. O velho homem morreu e agora nasceu uma nova pessoa. Eu tenho agora um novo desejo. É o que nós fazemos a declaração do batismo ali. Quando estamos diante da igreja, a realização do batismo é esse símbolo. Por isso que não importa a quantidade de água. O que importa, na verdade, é essa declaração de fé. A declaração de que nós estamos unidos a Cristo. Então, ser batizado na morte de Cristo traz a ideia do que Paulo já falou lá no capítulo 4, versículo 25. Se puder abrir aí a sua Bíblia, vira a página e olha. Ele diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, a morte de Jesus, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, o que Paulo está falando, irmãos, é que na cruz, Jesus ele conquistou o preço, a remissão dos nossos pecados. Ele fez propiciação. Ali na cruz, ele fez com que Deus se tornasse propício a nós, favorável a nós, perdoando os nossos pecados. E quando ele então ressuscitou, dá essa ideia da justificação. Ser ressuscitado com Cristo dá essa ideia de nova vida, de reviver uma nova realidade. Então, os versículos 5 e 6 aqui, do nosso texto Romanos 6, nos mostram isso de uma forma muito clara. Olha aí. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Veja que o que esses versículos mostram é que pela nossa união com Cristo, na morte de Cristo ali na cruz, nós somos libertos do domínio do pecado. Irmãos, quando nós nos convertemos, estou falando da conversão verdadeira, nós somos unidos com Cristo. E essa união com Cristo faz com que haja uma união também no propósito. Quando Cristo morreu ali na cruz, nosso velho homem morreu. Nós somos libertos do domínio do pecado. É o que a gente vai ver ali no capítulo 7, daqui a pouquinho, né? Bom, agora, na verdade, né? O exemplo que Paulo faz aqui no capítulo 7, de 1 a 6, é justamente esse. Vamos ler o capítulo 7, de 1 a 6? Nos diz assim, eu vou colocar até aqui na tela para você ver. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não da caducidade da letra. Somente até aqui, por enquanto, né? Então, vamos voltar ao nosso estudo. Então, vejam, irmãos, que o batismo representa essa união. O que Paulo está falando é que nessa união com Cristo, na sua morte, nós somos libertos do domínio do pecado. E aqui no capítulo 7, então, ele usa essa figura do casamento. Ele quer dizer que antes de Cristo, antes da nossa conversão, nós estávamos unidos ao pecado, assim como estávamos unidos no casamento. Então, na nossa união com Cristo, ela só é possível porque houve essa morte desse relacionamento. Houve essa quebra de ligação nossa com o pecado. Nós morremos para o pecado.
Veja, irmãos, que Paulo está falando que não é possível estar unido ao pecado e estar unido a Deus ou a Cristo ao mesmo tempo. Não há como servir a dois senhores, como Jesus fala em Mateus 6,24. Essa impossibilidade de viver essas duas realidades opostas também é afirmada pelo apóstolo João, como a gente tem feito o estudo também nas quartas-feiras. Em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, João fala, olha, você não pode amar a Deus e também amar o mundo. Filhinhos, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, né? João ensina isso, não pode viver, porque aquele que ama o mundo não ama a Deus. Tiago também nos ensinou isso, lá no capítulo 4, versículo 4, falando que a gente não pode ser amigo do mundo e amigo de Deus. Então, essa realidade, elas são completamente opostas. Uma vez que nós morremos para o pecado, nós passamos a viver com Cristo. Estamos unidos a Cristo. Não é possível viver nessas duas situações. Mas veja que aqui no capítulo 7, o argumento de Paulo se relaciona à união do crente com a lei e a sua viuvez através da morte de Cristo. O que Paulo vai mostrar é que, assim como no casamento, uma pessoa ela está livre para se casar apenas quando se torna viúva, assim também os crentes estão livres da condenação da lei quando morrem nesse vínculo, quando morrem nessa ligação com o pecado. Então a morte de Jesus na cruz e a sua justificação, essa respectiva justificação aos crentes, é a figura desse desligamento no relacionamento do crente com a lei e a união com Cristo. É a ideia da união. Se nós estamos unidos com Cristo na sua morte, ali na morte, Jesus estava fazendo o quê? Quebrando a nossa ligação com o pecado. Ali, aqui no capítulo, isso no versículo capítulo 6, aqui no capítulo 7, a figura é que ali na cruz, Jesus estava também quebrando essa nossa condenação que vinha através da lei, para que na sua ressurreição nós estivéssemos unidos com ele. Então Paulo, irmãos, ele vai mostrar que, de certa forma, nós estamos mortos então para a lei. Olha o capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porém, irmãos, aí isso poderia gerar uma certa dúvida aos crentes, em alguns cristãos, né, em associar a lei com o pecado. Porque no capítulo 6, Paulo fala que nós estamos mortos para o pecado. No capítulo 7, ele faz essa mesma figura, mas está falando em relação à lei. Então, algumas pessoas poderiam pensar, mas a lei é pecado? A lei é uma coisa ruim? Mas Paulo, então, ele faz uma diferença. Primeiramente, a gente tem que entender que a lei ela é santa. Olha o capítulo 7, versículo 12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. A lei de Deus, que se expressa por meio dos seus mandamentos, ela é perfeita. Não há falha na lei, porque o objetivo da lei é mostrar todo o caráter santo de Deus. Ser de santos como eu sou santo significa que quando nós cumprimos a lei de Deus, nós estamos vivendo da forma que Deus é, em santidade perfeita. Mas aí, Paulo, então, ele demonstra que o pecado usou essa santa lei de Deus como instrumento do seu conhecimento. Olhemos aqui o capítulo 7 até o versículo 13. Porque com o conhecimento do pecado, a gente tem a certeza da morte. Versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. Versículo 10 agora. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo me tornou para a morte.
porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E aí vem a pergunta: acaso o bom se me tornou em morte? Ou seja, a lei ela é ruim, se tornou coisa ruim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Então veja, irmãos, que o que Paulo está falando é que o pecado ele usou essa lei perfeita de Deus, essa lei santa de Deus, como instrumento do seu conhecimento. A lei ela revela o pecado. Então o pecado ele se mostrou através da lei. Quando a lei fala não cobiçarás, e a gente, quando não tínhamos conhecimento disso, não havia pecado, mas quando tomamos não cobiçarás e eu passo a desejar, o pecado se revela em nós, né? E então se revela também a morte. Então veja que o que Paulo está falando é que o problema não está na lei, porque a lei é boa, mas o problema está no nosso coração corrompido e sempre inclinado ao pecado. Olha o versículo 14. Capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão da carne. O problema não está na lei, o problema está em nós. Porque aquilo que a lei fala que é ruim, passa a ser o nosso desejo. E aí se revela, então, o pecado. Veja que no versículo 7 que nós lemos, Paulo ele usou o exemplo da cobiça. É só um exemplo. E de como o mandamento que é bom, o mandamento que visa o nosso benefício, ele acaba se tornando um grande problema, porque ele traz a consciência do erro, né? Não lembro aquela pegadinha que há pouco tempo passava na televisão, né? Principalmente no SBT, no programa do Silvio Santos, né? A equipe lá do SBT colocava uma caixa no meio da praça, com um buraco, e escrevia do lado de fora: não olhe. O que é que as pessoas passavam lá e faziam? Metia a cara para dentro para olhar e levava aquela torta na cara. Veja bem, havia um mandamento: não olhe. Se não houvesse nada escrito lá, muitas pessoas passariam e nem se interessariam. Mas havia uma proibição: não faça isso, não olhe para dentro. E é essa proibição que motiva as pessoas a fazerem. É isso que Paulo está falando. A lei de Deus, que é santa, justa e boa, ela fala de coisas que nós devemos fazer e coisas que nós não devemos fazer. Não cobiçarás, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, e por aí vai. E aí, quando nós ouvimos as coisas que são proibidas, isso atiça o nosso desejo, porque o nosso coração é corrupto. E quando isso atiça o nosso desejo e nós executamos então aquilo que é proibido, nós pecamos. E o pecado nos leva à morte. Já viram isso também como acontece às vezes dentro de casa? Com crianças. A criancinha lá de poucos meses de idade, 7, 8 meses de idade, ela começa a engatinhar 9, 10 meses e quer colocar o dedo lá na tomada. Ou pegar uma faca, né? E você fala: não pega, não toca, não mete o dedo aí. E ela pega aí, ela fica olhando para você e apontando o dedo para aquilo ou tentando ainda pegar. O pecado está dentro de nós e nos atiça, né? Então, irmãos, nesse sentido, o que Paulo está falando é que com a nossa união com Cristo ali na cruz, nós somos libertos da condenação que vem da lei, né? Porque a lei ela mostra o nosso pecado e nos faz condenáveis diante de Deus. Então, com a justificação em Cristo, nós somos livres dessa condenação da lei e nós somos livres do pecado, da condenação do pecado, e também somos livres aí desse desejo do pecado, no sentido de que o pecado ele não tem mais domínio sobre nós, porque ele não pode usar a lei para nos condenar, visto que nós fomos salvos, visto que os nossos pecados foram perdoados ali na cruz, pela fé no Senhor
Jesus Cristo. Então, a primeira realidade que vem por meio dessa justificação que Paulo anunciou desde o capítulo 3, mas especificamente no capítulo 5, é que essa nova realidade é que nós somos livres do pecado, da sua condenação, do desejo do pecado, e assim somos livres também da condenação da lei. Mas há uma segunda característica, segundo ensino aqui sobre essa nova realidade, é que também nós somos servos da justiça e combatentes do pecado. Veja bem, visto que então nós estamos livres da garra do pecado, livres da condenação da lei, significa que nós agora estamos soltos para viver da forma como nós queremos, da forma que nós quisermos. Vejam, vamos voltar lá no capítulo 6, versículo 15. Porque é essa pergunta que Paulo ele faz de forma retórica e ele responde: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De forma alguma, ele diz. Então, irmãos, o que Paulo fala é: se antes nós éramos escravos do pecado e agora nós somos libertos do pecado, nós não podemos viver agora de forma anárquica, sem rumo, sem regra, sem lei. Nós não podemos simplesmente viver sem ter a quem obedecer. Paulo vai mostrar que agora nós somos servos de Deus. Nós somos servos da justiça. Olha o versículo 18. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Versículo 18 aqui. Uma vez que nós somos livres de um domínio, nós passamos agora a um outro domínio. Mas é o domínio de Deus, é o domínio de Cristo. Veja bem, irmãos, vamos lembrar um pouco da época da escravatura. Nenhum de nós viveu, mas nós temos os registros históricos a respeito disso, Os escravos, eles podiam ser comprados por outras pessoas e assim elas mudarem de dono. Na época de Paulo, um escravo até podia comprar a sua própria liberdade pagando o preço no templo. Ou seja, ele pegava o dinheiro e entregava ao sacerdote no templo como se ele estivesse falando o seguinte ao seu Deus, ao Deus que ele servia, Olha, está aqui o preço. Me compre para que eu saia do domínio do meu Senhor e me torne então agora sob o seu domínio, falando ao seu Deus, Então ele reivindicava a sua liberdade na troca do seu domínio. O dinheiro, de fato, parava lá na mão do seu antigo senhor. Então, a ideia é que a divindade, então, resgatava o escravo do poder do seu senhor, e aquele escravo, então, ele ia ser liberto, se bem que ele ainda permanecia escravo daquele Deus, Então, o que Paulo quer usar essa figura é justamente essa. Isso aconteceu conosco, espiritualmente. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo e nós passamos a servir ao Senhor Jesus. Fomos libertos da servidão do pecado, mas passamos a servir a Deus, passamos a servir a Cristo. E essa nova realidade traz também uma nova responsabilidade. Que realidade? Essa mudança de escravidão do pecado para sermos servos de Deus e sermos servos da justiça traz então uma nova responsabilidade. Anteriormente, quando nós éramos escravos do pecado, nós não tínhamos nenhuma obrigação com relação à justiça, ou seja, não podia ser exigido de nós fazer qualquer bem, porque nós vivíamos debaixo da escravidão do pecado. Olha o versículo 20 e 21. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então veja que Paulo está falando que quando nós éramos escravos do pecado, não se podia exigir justiça de nenhum de nós, porque não tínhamos como realizar essa vida santa, essa vida justa. Mas a nova realidade, ela tem um novo objetivo. Que objetivo é esse? A santificação, versículo 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim agora
Oferecei os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, quando éramos escravos do pecado, todo o nosso fruto era um fruto de pecado, de imoralidade. Por mais que houvessem coisas boas, elas estavam contaminadas pelo vício do pecado, estavam contaminadas pelo agrotóxico do pecado e, portanto, não serviam como coisas boas, por causa da sua contaminação, sua infecção. Por mais que parecessem ser boas, ainda eram coisas ruins pelo seu conteúdo. Mas agora, diz Paulo, nessa nova realidade, nós temos um novo objetivo: uma vida santa. Então, irmãos, a grande diferença entre essas duas realidades, além das obras que elas realizam, né? Ou seja, além dos atos, é o resultado ou a retribuição. Versículo 23, um texto que todos nós conhecemos, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O resultado do pecado, a retribuição do pecado, o salário do pecado é a morte. Aqueles que vivem ainda sob o domínio do pecado terão como retribuição da sua vida apenas a morte eterna. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aqueles que vivem essa nova realidade, aqueles que estão unidos a Cristo e, portanto, vivem agora uma vida de santificação, têm como o resultado da sua vida a vida eterna. Ou seja, irmãos, uma vez que nós fomos livres, os nossos corpos livres do pecado, os nossos corpos não podem mais se submeter ao reinado do pecado. Por quê? Porque esse domínio foi quebrado. Nós não temos mais relacionamento com o pecado. A nossa mente, as nossas ações, os nossos pensamentos não podem mais ser instrumentos do pecado. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos. Puder virar aí algumas páginas aí. Abra em Gálatas capítulo 5, olha o versículo 1. Paulo também está falando sobre a questão da lei e da graça aqui aos crentes de Gálatas, tá? Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo da escravidão. Aqui Paulo está falando sobre a escravidão da lei, tá bom? Versículo 13. Porque, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Paulo está falando. Foi quebrado o jugo, foi quebrada essa ligação com a lei, portanto, mas não use dessa liberdade para viver pecando, porque essa não é a nova realidade. Versículo 16 até o versículo 25, nós não vamos ler tudo, mas nós conhecemos, diz assim, versículo 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre as leis. Aí no versículo 19 até o 21, ele vai falar de todas as obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia e tudo mais, né? E no versículo 22 e 23, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E veja, irmãos, que o ensino de Paulo aqui, portanto, é que, versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O fato mostrado aqui é que uma vez que nós fomos livres da condenação da lei por causa do pecado, nós temos que viver uma nova realidade. Essa realidade é a vida em santificação. O fato colocado por Paulo é que essa nova vida
ela tem que ser comprovada por nosso modo de vida, né? O nosso modo de viver. Versículo 16 do capítulo 6 de Romanos. Romanos 6,16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Ou seja, o modo como você vive mostra a quem você está servindo. Se você vive uma vida desregrada, uma vida cheia de pecado, mostra que na verdade você continua sendo escravo do pecado, você nunca foi liberto. Mas se você vive uma vida de santificação, essa vida mostra que você está servindo, portanto, a Cristo. Então, uma mudança de comportamento comprova a salvação que foi realizada em nós. Versículo 19. Falo como homem, né? Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei os vossos membros para servirem à justificação para a santificação. O que Paulo está falando, irmãos, é que a fé ela tem que ser evidenciada por meio das obras. Tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, versículo 22. Lembra Tiago 2,17? Com a tua fé, ele fala sobre a questão da fé morta, né? E Tiago 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé tem que ser evidenciada por meio das obras. Uma fé viva, ela se mostra na nossa vida, no nosso comportamento diário e constante, né? Mas a gente já sabe, irmãos, por experiência própria, que essa santificação ela não é imediata. Veja bem, na Bíblia ela é tratada em termos de já e ainda não. Nós já fomos santificados na ideia de sermos separados do pecado, mas ainda estamos em processo de santificação. Ainda não estamos plenamente santificados. Como assim? Né? Nós fomos santificados, mas ainda não se realizou de forma plena. Nós ainda cometemos erros, nós sabemos isso, né? A evidência é que a gente continua a cometer pecados, por mais que a gente não goste. Olha o capítulo 7 de Romanos, versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que quero, o que prefiro, e sim o que detesto. Então veja, há uma tendência do velho homem dentro de nós. E esse velho homem precisa ser mortificado. Essa tendência tem que ser mortificada diariamente. Capítulo 7, versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Você lembra daquela frase que eu coloquei de Martinho Lutero na última aula? Martinho Lutero ele disse assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar, e agora eu tenho que matá-lo todos os dias. É isso. Essa tendência do velho homem habita ainda dentro de nós, o pecado ainda habita dentro de nós, então nós precisamos vencê-lo dia após dia, uma luta diária contra essa tendência do pecado. É uma guerra interna quanto a esse desejo por santificação. A nossa mente quer, eu quero ser santo, mas o corpo tantas vezes nos leva ao pecado. O objetivo da nossa salvação é a santificação, é o alcance do que nós queremos. Mas o que a gente executa de fato, muitas vezes não é esse nosso desejo. Olha o versículo 22 e 23 do capítulo 7. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Certa vez... Não, isso é uma questão que várias vezes acontece em muitos crentes, né? Algumas vezes as pessoas chegam assim: pastor, eu quero tanto, eu desejo tanto, sabe, viver uma vida santa. Eu desejo tanto uma nova realidade, mas quando eu vejo, eu estou lá e pequei. Pastor, eu sou salvo? Às vezes as pessoas perguntam, às vezes elas se questionam: será que eu sou salvo? Porque eu quero viver de uma forma correta, eu quero viver de uma forma
que Deus se agrada de mim, mas eu vou lá e cometo besteira. Eu abro a boca e falo besteira, eu penso besteira, ou eu ajo, né, de uma forma errada no meu dia a dia, e eu me arrependo e eu fico questionando, será que eu sou salvo? Irmãos, essa é a maior evidência da nossa salvação. Quando aquilo que nós fazemos de errado nos acusa e nós nos arrependemos. O desejo por santificação é um desejo do Espírito Santo na nossa vida. Agora, vejamos aqui a segunda metade, então, do capítulo 6 e do capítulo 7. Essa segunda metade, já estamos quase finalizando aqui, irmãos. Essa segunda metade do capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 23, que nós já temos olhado, ela revela qual deve ser o nosso alvo. O nosso alvo é a santidade. Veja bem, a primeira metade, ele fala o que Cristo fez. Ele quebrou a nossa ligação com o pecado. Por meio da nossa união com Cristo ali na cruz, o domínio do pecado foi quebrado dentro de nós. Ou no início do capítulo 7, né? Usando a figura do casamento, nós estamos mortos nesse relacionamento com o pecado e com a lei que nos condena, da condenação da lei. E a segunda metade, então, vai revelar qual é o nosso alvo. Já que estamos mortos, como a gente deve viver? Santidade. E aqui a segunda metade do capítulo 7, do versículo 13 a 25, ele vai revelar qual é, na realidade, a nossa situação. Olha, o nosso alvo é a santidade, mas como é que eu estou vivendo? Né? Ou seja, Cristo, conforme Paulo fala lá no Gálatas 2:20, ele vive em mim. Mas o problema é que o pecado também vive em mim. Capítulo 7 aqui de Romanos 17 e 20, né? Nós já vimos. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Versículo 20 também fala, né? E sim, o pecado que habita em mim. Paulo enfatiza, o pecado habita em mim. Cristo está em mim por meio do seu Espírito, mas o pecado também é uma realidade dentro de mim. Então, Paulo, nesses versículos, irmãos, segunda metade aqui do capítulo 7, ele vai demonstrar a realidade que todo crente enfrenta. Essa luta entre a santificação e os desejos pecaminosos. E ele então faz um clamor no versículo 24. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nessa ideia de desventurado, fala, mas que situação que eu vivo, olha que situação que eu estou vivendo. Quem é que vai me livrar dessa situação? Que realidade é essa que eu estou vivendo? E qual é então a resposta? Nós vamos olhar isso lá no capítulo 8, versículo 22 e 23, embora ele já fala aqui no versículo 25, né, do capítulo 7, mas olha o capítulo 8, versículo 22 e 23. Sabemos que toda a criação a um tempo só geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós também gememos por essa situação que temos a primícia do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo. E o que é que nós aguardamos? A adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, nós vivemos essa situação. Eu desejo viver uma vida santa, eu desejo viver a vontade de Deus, eu desejo ser uma nova pessoa, mas eu vejo diariamente que eu continuo cometendo velhos erros. Quem vai me livrar dessa situação? Nós, tal como toda a criação, ansiamos por essa redenção. Então, irmãos, nós vivemos nessa luta constante entre a santificação e os desejos da nossa carne. Mas o que Paulo mostra é que nós seremos vencedores quando a nossa redenção for plena. Quando Cristo vier, nós teremos plena vitória sobre o pecado. Porque aquilo que é corruptível, Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, vai se revestir da incorruptibilidade. O pecado não entra no reino de Deus. Então a nossa redenção, ela está garantida. A nossa vitória final sobre o pecado está garantida. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, apesar de nós enfrentarmos essa situação, nós podemos dar graças a Deus. Quando ele fala, quem vai me livrar do corpo dessa morte, no versículo 24, aí ele responde no versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor.
De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei e do pecado. Que ele vai falar aqui, apesar da nossa carne ainda tender ao pecado, a nossa mente ela já é renovada espiritualmente. A nossa mente é serva da lei de Deus. Então, irmãos, concluindo, a justificação ela proporciona uma nova realidade. Nós somos livres do domínio do pecado, livres da condenação da lei. Lembrando que a justificação é quando Deus nos declara justos diante do seu tribunal, né? Então, uma vez que nós éramos condenados por causa dos nossos pecados, mas fomos justificados pela graça, capítulo 5, versículo 1. Essa justificação, ela não apenas nos perdoa os pecados, ela não apenas nos declara justos diante de Deus, mas ela também muda a nossa vida. O domínio do pecado é quebrado. A condenação da lei não é realizada, não é imputada sobre nós, né? Mas essa libertação não se realiza para que a gente possa viver de forma que nós queremos, sem leis, sem regras, né? A libertação é de uma escravidão para uma capacidade de viver em santidade, para obedecermos à lei de Deus, para vivermos a vida eterna. Voltando, capítulo 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Embora o nosso corpo, irmãos, ainda esteja sujeito à tendência pecaminosa, a nossa mente ela é renovada por Cristo diariamente. Amém? Capítulo 6, capítulo 7 de Romanos, Paulo vai dar sequência a esse ensino sobre a salvação. Ele mostrou nos capítulos iniciais, até no capítulo 3, que todo homem, toda a humanidade, ela é pecadora e, portanto, está sob condenação diante de Deus. Assim, a partir do capítulo 4, ele vai mostrar a questão da justificação. Ele vai dar o exemplo de como Abraão foi justificado pela fé, de como a justificação se dá por meio da fé em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus. Ele vai mostrar, capítulo 5, as consequências da justificação, que nos dá acesso à graça, à glória de Deus, que nos faz viver de forma feliz em toda e qualquer situação. Que a justificação ela nos proporciona uma nova realidade. No capítulo 5, a segunda metade, ele vai falar, vai usar a figura de Adão e Cristo para mostrar essas duas realidades. Em Adão todos são feitos pecadores, mas em Cristo muitos são feitos justos. Ou seja, a união com Cristo. E aqui o capítulo 6 e o capítulo 7, Paulo, portanto, vai mostrar que nessa união com Cristo nós temos uma nova realidade, uma libertação do pecado, para então uma nova vida sobre Cristo, uma nova vida com Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe e derrame mais e mais sobre a nossa vida, para que, conhecendo a palavra de Deus, a gente possa viver da forma que lhe agrada. O que esse grande ensino de Paulo nos mostra, irmãos, é que aqueles que são justificados não podem viver ainda sob o domínio do pecado. Não pode usar a desculpa, eu não consigo não pecar. Não é verdade. União com Cristo quebrou todo o vínculo com o pecado. Crente não pode falar que não consegue não pecar. Ele consegue sim, às vezes não quer. Mas ele consegue resistir ao pecado, tá? Nós não somos ainda perfeitamente santos, mas temos que crescer diariamente em santificação. Que Deus nos abençoe. Nesse momento nós vamos cantar o hino 97 do nosso inário, a súplica do redimido. É também a nossa súplica, né?
Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste, ó Redentor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Amém, né, meus irmãos? Graças a Deus. Cristo inflama uma nova vida em nós. Isso é maravilhoso. Só antes de orarmos e encerrarmos então aqui a nossa transmissão, eu quero lembrar de que hoje, às 19h30, nós temos uma outra live, uma outra transmissão ao vivo, para meditarmos na palavra de Deus, né? Então, não perca, não deixe de participar, não deixe de compartilhar, tá? Toda a palavra de Deus. Temos aí o show de talentos infantis ocorrendo. Hoje à noite nós transmitiremos mais algumas apresentações de crianças e adolescentes aqui da nossa igreja. Pode enviar aí os seus vídeos para nosso zap, tá bom? Para que a cada domingo a gente possa colocar mais apresentações das nossas crianças. Lembrando, qualquer tipo de expressão artística ligada à Bíblia, tá bom? Desenho, pintura, cântico, coreografia, qualquer coisa que seja uma expressão artística relacionada a uma passagem bíblica, a uma história bíblica, tá bom? Então, os pais ajudem seus filhos aí. Que Deus nos abençoe e derrame sobre nós um dia abençoado, cheio da presença do Senhor em cada um de nós. Vamos orar e encerrar? Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra, Senhor, em nossa vida. Pedimos ao Pai que venha nos vivificar, que venha derramar sobre nós mais e mais do Teu poder, encher-nos da Tua graça e da Tua misericórdia para vivermos ao Teu lado. Perdoa nossos pecados, cura, Senhor, as feridas da nossa alma. Trata-nos, Senhor, para que andemos em santidade, em santificação diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a viver para o Teu louvor, para a Tua glória, em tudo aquilo que nós fizermos e pensarmos. Trata, Senhor, o nosso espírito para que se submeta mais e mais à santidade da Tua lei. Ajuda-nos, Senhor, a viver em santidade, porque esta é a Tua vontade para conosco. Pedimos pelos nossos irmãos que estão doentes, aqueles que também estão infectados pelo Covid, a Tua plena recuperação sobre a vida de cada um deles.
E já te louvamos, Senhor, porque Tu tens sido bom para conosco. Porque Tu tens, Senhor, tratado, tem restaurado a saúde de cada um deles. Pedimos por aquelas famílias também que estão enlutadas, que o Teu consolo, o Teu conforto esteja sobre cada um deles. Pedimos, ó Pai, pelos nossos irmãos espalhados pela face da terra, principalmente os Teus servos, Senhor, que estão pregando a Tua palavra e sendo perseguidos por causa disso. Que a Tua misericórdia os assista também. Que a Tua bênção venha sobre cada um deles, ó Pai, fortalecendo a fé, para que possam vislumbrar cada vez mais a Tua glória e a Tua majestade, não se deixando levar pelas ameaças desse mundo. Abençoa, Senhor, vivifica a nossa fé. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que Deus abençoe e derrame mais sobre a sua graça em nossa vida. E nos encontramos então às 19h30 para uma nova transmissão. Que a graça do Senhor seja sobre cada um de nós. Abraço. Amém. Pelos bosques e campinas, pastoreia o bom Jesus, junto às águas cristalinas, seu rebanho em paz conduz. Ele guarda assim minha alma e a protege em seu